E eu vinha falando com o Senhor, me renova, eu preciso ser renovada. A gente às vezes fica muito trabalhando ali, ocupada com as coisas, com as situações, com o dia a dia, com as situações que vão acontecendo, e às vezes a gente esquece de como Deus é maravilhoso e como a presença dele é real, é maravilhosa. Hoje Deus realmente me renovou na presença dele. Glória a Deus. E é um lugar que eu amo estar. Essa igreja aqui de Aveiro é um lugar que cada dia mais eu tenho amado estar. Sou grata por cada um de vocês, porque verdadeiramente eu estou vendo uma igreja, é uma igreja onde eu sempre estive, é uma igreja onde um está com o outro, um ajuda o outro, né? Um vai puxando ali, outro vai puxando, vamos fazer, isso é igreja, né? Isso é igreja, e é tão maravilhoso a gente ver isso, né? Os nossos irmãos ali entendendo o propósito que o Senhor nos chamou, isso é lindo demais. O texto base dessa noite é Lucas 7,36. E quando eu estava estudando a palavra hoje, durante o dia, essa palavra também falou muito comigo. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Glória a Deus. Essa história da Bíblia é muito linda, porque ela vem nos relatar sobre a mulher que realmente fez uma entrega verdadeiramente aos pés de Jesus. E quando eu sempre falo que o Senhor, Ele vê a intenção
intenção e Ele olha a intenção do seu coração, Ele te conhece profundamente. Eu digo sempre que o Senhor, Ele é maravilhoso, porque Ele sabe quem somos internamente. Quando nós reconhecemos, Ele nos perdoa, Ele nos ajuda a nos levantar. Não é somente a capa que às vezes nós mostramos, mas sim o Senhor consegue nos ver no profundo. Aquela mulher, ela entrou onde ninguém queria entrar. Ela quebrou toda a lei, todos os paradigmas ali para que pudesse estar realmente aos pés de Jesus. Ela enfrentou aqueles homens com força e coragem para que ela chegasse até os pés de Jesus. Quantas das vezes nós colocamos barreiras para estar na presença do Senhor? Quantas vezes nós esperamos e ficamos ali pensativos e hoje agora eu vou orar, mas não, daqui a mais tarde eu oro, não, daqui a pouco vai, mas eu não vou fazer isso porque... Quantas vezes? E essa palavra falou muito comigo hoje. Quando eu comecei a estudar, eu falei, Senhor, perdoa-me. Ela entrou naquele lugar porque ela sabia que Jesus estava ali. Você entrou neste lugar porque você sabe que Jesus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Quando você entra dentro do teu quarto e se coloca de joelhos, dentro do teu quarto você entra ali e chama Jesus porque você sabe que Ele está ali. E é assim, não é status, mas é a sede da presença do Senhor. Aquela mulher não olhou para mais nada, ela só olhou pela presença, o que ela podia receber de Jesus. Ela não falou, ela não disse nada, ela simplesmente se lançou aos pés de Jesus e chorou. Eu fico imaginando assim agora a história, aquela mulher entrando, chegando aos pés de Jesus e se lançando aos pés de Jesus. E não falando nada, mas ela entendia que ela era pecadora e ela precisava ser perdoada. Ela simplesmente se entregou, ela estava arrependida. E muitas das vezes nós não conseguimos nos arrepender. Nós não conseguimos parar, olhar e ver a questão do mundo espiritual. Ela não discutiu, ela simplesmente adorou naquele momento aos pés de Jesus. Quando eu falo no lugar da quebra do vaso, é o lugar do altar. É o lugar onde a gente se aquebranta nos pés do Senhor. A gente se lança nos pés do Senhor. E nós falamos para o Senhor, eis-me aqui. E eu aprendi com um pastor que eu tive há muitos anos atrás. Ele sempre dizia para mim: todas as vezes que você vai entrar na presença do Senhor, primeiramente a tua oração você começa pedindo perdão pelos seus pecados. Todas as vezes que você vai iniciar uma oração, você vai estar com o Senhor naquele momento de oração, você primeiramente pede perdão pelos seus pecados, porque nós já acordamos pecando, nós já abrimos os nossos olhos pecando. Então fale para o Senhor: olha, Senhor, hoje é isso, hoje é aquilo, aconteceu isso, Senhor, hoje eu não tive paciência. Não tive paciência com o filho, não tive paciência com o marido, não tive paciência com o vizinho, não tive paciência no trânsito, me perdoa. Não tive paciência no meu trabalho. Cheguei lá, Senhor, a tribulação logo cedo já começou. E meu coração se irou, me perdoa. Então sempre quando eu vou entrar na presença do Senhor, eu primeiramente peço perdão pelos meus pecados. Pelos atos, pensamentos,
falas, modos, agir, tudo. E quantos de nós, hoje, já esteve no lugar dessa mulher, de se lançar aos pés de Jesus e falar para Jesus assim: Senhor, eu preciso ser perdoada, eu preciso ser perdoada. Eu não sei se você se lembra o momento onde você se converteu, onde você aceitou Jesus. Qual que foi o momento que você olhou e falou assim: eu quero isto para mim. Eu quero sentir essa presença, eu quero viver isso, eu quero ver este Jesus, eu quero sentir esse Jesus. Eu não sei se você consegue ainda se lembrar deste momento de quando você aceitou o Pai. Eu me lembro bem. Eu me lembro bem. Os pés de Jesus é um lugar onde nós vamos nos derramar em lágrimas. Às vezes o teu amigo, às vezes o teu irmão, às vezes o teu familiar, ele não vai conseguir. Ele pode te dar uma palavra, sim, uma palavra de conforto, uma palavra de perseverança. Mas o único que vai poder fazer a transformação na tua vida é Jesus. O único que vai poder mudar o teu interior, fazer com que você entenda os propósitos dele na tua vida é Ele. E hoje você está aqui. Porque quem não se quebra no altar, se quebra na vida. Quem não consegue ter um aquebrantamento no altar do Senhor, nós sabemos muito bem que se quebramos todinho na vida. Tem pessoas que têm medo. Fala, eu tenho medo de Satanás. Deus me livre, está amarrado mesmo, em nome de Jesus. Mas mais medo ainda eu tenho quando eu estou nas mãos do Senhor por causa da ira. Quando o Senhor quer me corrigir. Porque quando eu estou na mão de Satanás e eu clamo o nome de Jesus, o Senhor me socorre. Mas se eu cair na mão de Jesus por desobediência, se eu cair na mão de Jesus por uma desobediência de uma ordem que Ele me deu, meu Deus, essa palavra foi comigo. Quando essa mulher chega com unguento, todos já conhecem a história, sabem que era um perfume muito caro, um óleo muito caro. Ali, ela poderia ter lançado só um pouco, né? Ali, Jesus. Mas não, ela derramou todo. Ela derramou todo porque ela sabia. Então nessa noite eu quero te convidar a se derramar todo, porque eu tenho certeza que você sabe quem é Jesus. Eu quero que verdadeiramente você se lance aos pés na presença do Senhor, porque eu tenho certeza que você sabe quem é Jesus. Você já viveu experiências com Jesus? Quantas experiências você viveu com o Pai? Quantas coisas, quantos livramentos, quantas bênçãos que o Senhor te deu, quantas coisas o Senhor fez por nós e continua fazendo. Eu sempre digo, é pouco ainda o que nós fazemos para o Senhor. E muito me alegrei hoje quando eu cheguei aqui e vi o cuidado, o amor pela casa do Pai, porque isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é verdadeiramente maravilhoso, porque nós entendemos. Aquela casa toda se encheu de perfume. Mas olha, ali tinha os fariseus falando, mas olha, essa mulher é uma pecadora. Como pode ela se lançar aos pés de Jesus, tocar no Jesus? Como pode ela? Ela não sabe quem é este homem? Senhor, tu não sabe quem é esta mulher?
irmã, mas o meu Senhor sabe, e Ele sabe o escape que Ele pode te dar. Ele sabe as portas que Ele tem que abrir, e Ele sabe também as portas que Ele tem que fechar na tua vida. Aleluia. Ele sabe aonde Ele tem que te colocar, e Ele sabe também o momento que Ele pode te exaltar. Aleluia. O Senhor não se enganou quando te chamou. O Senhor não se engana quando chama a gente. O que muitas das vezes falta é o nosso posicionamento, a nossa obediência. Mas o Senhor não se engana, porque o Senhor, Ele sabe a minha e a tua capacidade, porque Ele me formou e te formou, e Ele sabe muito bem quem tu és. Aleluia. Glória. Pode um homem falar, pode um homem julgar, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor te conhece. Vai na tua força. Às vezes dessa pouca força que você está neste momento, de repente você já falou para o Senhor essa semana: Senhor, não é minha fé que está fraca não, Senhor, mas é minhas forças que estão fraquinhas, Pai. De repente você entrou aqui nesta noite e está falando assim para o Senhor: Senhor, está fraquinha a minha força, eu não tenho conseguido caminhar da maneira que precisa, ou da maneira que o Senhor me chamou. Mas, Senhor, renova-me. Glória a Deus. Renova minhas forças. Perdoa os meus pecados. Seja comigo. Quando nós se entregamos, a igreja sente, o mundo percebe, e o inferno se incomoda. Quando nos posicionamos, o inferno começa a levantar contra mim e contra você. Quando aquela mulher decidiu se lançar aos pés de Jesus e pedir perdão pelos pecados dela, e porque ela entendeu aquele momento que era precioso nos pés do Pai, começaram a se levantar, querendo julgar aquela mulher, falando que ela não era ninguém. Mas o Senhor conhecia o coração dela. O Senhor conhece o teu coração. Aleluia. O Senhor conhece o teu coração. Muitas das vezes eu ouço, às vezes, frases no Facebook ou alguém falando. A pessoa, você está vendo que a pessoa está fazendo algo errado e a pessoa fala assim: só Deus pode me julgar. E tu não tem medo, não, abençoado. Realmente, só Deus pode julgar. E ai, 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 só Deus pode julgar. E ai se a gente não tiver certo com o Senhor. A tua adoração, ela tem o poder de mover o céu. Glória a Deus. A adoração daquela mulher nos pés de Jesus, ela movimentou todo o inferno. Houve luta ali. Aqueles homens se levantou. Aí Jesus começou a falar para eles: vocês não me serviram nem água, não ungiu minha cabeça, não lavou os meus pés, porque eles queriam ali todas as conformidades com Jesus, tal, ali. Mas aquela mulher não, ela se entregou. E Jesus fala para eles: vocês não fizeram nada disso. Como que você pode julgar esta mulher? Uma mulher que se entregou verdadeiramente aos meus pés. Como pode julgar esta mulher? Quem será que estava pecando? Quem será que era o pecador ali naquele momento? Aquela mulher que era pecadora estava se lançando pedindo perdão pelos pecados? Ou aquele que estava julgando aquela mulher? Aí fica a pergunta, né? O que muitas das vezes estamos fazendo? Simão olhou e julgou. Simão olhou e julgou ela. Mas Jesus olhou e a perdoou. Os fariseus olharam para aquela mulher e viu pecado. Jesus viu nela arrependimento.
Às vezes vão te julgar, às vezes vão apontar o dedo para você, às vezes vão falar muita coisa. Mas quando há um arrependimento dentro da nossa alma, verdadeiramente, há um perdão da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não deram água, não deram beijo, não deram água, não deram óleo, não deram nada para aquele homem que era ali, que estava, o Santo Jesus. Mas ela deu tudo. Tudo. Quem nunca chorou no altar? Quem nunca se lançou, ainda não entendeu o que é a adoração. Eu sou da época da Assembleia de Deus que os homens levavam lenço e as mulheres levavam uma toalhinha. Todas as irmãs tinham uma toalhinha, todas. Porque nós já sabíamos que nós íamos chegar no culto, a gente ia chorar, porque nós entrávamos na igreja e nós se lançávamos verdadeiramente aos pés de Jesus. Era lindo, irmãos. Aleluia. E aquele mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus de hoje. Amém, Jesus. Aonde estão os nossos lenços? Aonde estão as nossas toalhas? Aonde estão os nossos joelhos? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Porque nós chorávamos, nós nos arrependíamos verdadeiramente e nós não perdoamos, Jesus. E era um mover. Satanás tinha medo. Quantas vezes eu vi pessoas entrando na igreja e caindo novamente na porta, porque era tanta consagração. Era a consagração. Nós se consagrávamos. As irmãs do círculo de oração, fervorosas. Quando estava alguém doente, chama a irmã do círculo de oração, porque vai ter cura. Quando havia um endemoniado, chama a irmã do círculo de oração, porque a irmãzinha do copo vai expulsar demônio. Fazíamos campanha nos nossos lares. A irmã estava com problema no casamento, reunia as irmãs do círculo de oração. Irmãs, vamos orar, juntava aquele monte de mulherada. Jesus vai salvar o teu marido. Esse teu marido vai ser crente. Deus vai exaltar teu casamento. E acontecia. E acontecia. Eu vivi essa época. Ai, que saudade. Aleluia. Ai, que saudade. Mas nós podemos voltar. Glória a Deus. Nós podemos voltar. E eu sei que cada dia mais vai ficar difícil. Nós não vamos esperar nada muito melhor, porque a vinda de Jesus já está muito, muito próxima. Mas nós podemos aqui juntos, orar pelos outros. Um tem profecia, o outro tem louvor, o outro tem adoração, um tem glória, o outro tem aleluia, o outro tem joelho no chão. Aleluia! Os músicos eram tomados da presença do Senhor, porque eles não davam conta, às vezes tinha que parar de tocar, porque a presença do Senhor invadia a igreja. Aleluia! E hoje eu pude sentir aqui esta presença. Jesus está aqui, o Senhor está aqui neste lugar, Ele está conosco nesta noite. Então não deixe de chamar a presença dEle. Fala, Senhor, eis-me aqui, ó. Chame a atenção de Jesus nessa noite. Revela para Ele teu problema. Fala para Ele, Senhor, você sabe, mas eu quero falar. Olha, minha causa é isso, específica para Ele. Olha, eu estou passando isso, Jesus. O Senhor está vendo, eu sei, mas eu quero falar com o Senhor. Olha para mim, olha para a tua serva, olha para o teu servo, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui, Jesus. É lindo. Eis-me aqui, Jesus. Mas Jesus não. Jesus, Ele nos honra. Jesus, Ele nos transforma.
vezes as pessoas falam assim: ah, mas aquele fulano não era aquele assim, assim, assim. Ah, mas aí me dá a oportunidade que eu já gosto. Que fala assim: eu é aquele mesmo. Aquele que era assim, assim, assado. Você viu? Jesus entrou, fez assim, assim, assim. Hoje é homem, é mulher de Deus. Exaltado o nome do Senhor, prega a palavra, louvo ao Senhor. Porque isso é transformação. Aí a igreja tem ex-tudo. Ex-prostituta, ex-traficante, ex-ladrão, ex-assassino. Por quê? Porque é uma transformação radical. O Senhor veio para fazer milagre. Aleluia. O Senhor muda caráter, muda o ser humano, transforma o ser humano da forma que tem uns por aí que nós temos que vigiar. Mas uma coisa que você tem que pedir: discernimento do Espírito. Aleluia. Porque quando nós entendemos o discernimento do Espírito, o Senhor começa a nos revelar as coisas. Por algum momento a gente pode até pensar assim, né? Porque eu sempre falo, a gente tem uma bondade no coração, que de repente essa bondade invade aquilo que o Senhor está querendo falar com a gente. E muitas das vezes a gente quebra a cara. Mas nós precisamos ser muito espirituais, ter muito discernimento. E também a gente precisa, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desse tempo, de vez em quando ainda eu falo, mas a gente precisa aprender a falar não. Deus. Não. E ultimamente eu e o pastor tem falado alguns não. E tá virando um rebuliço por causa do não. E Deus falou para mim: fale não quando for necessário. Amém, Jesus. Não. Deus não me autorizou. Não. Não. Sabe por quê? Nós temos dificuldades em aceitar o não. Porque sempre é sim. Nós estamos vivendo um momento que tudo é agora, pode, por isso que tudo tá bom. Por isso que hoje a gente está vendo as igrejas corrompidas, porque deixaram de falar não para o pecado. Não, hoje pode, né? Deixa. O boné não... só o bonezinho que ele vai tocar com o bonezinho, não tem problema não. Pode. Não. As irmãs trocaram o vestido por vestido a vácuo. Pode, coitada da irmã. Ela está com o vestido no joelho, mas está a vácuo. Aí o pastor não fala não. Deixa ele. Ela voltar que ele vai se consertar. Vai. Não. Ou se conserta primeiro, depois toma o altar. Por causa dos sims, a igreja tem estado corrompida. Não há este tipo de arrependimento que nós estamos vendo aqui, igual esta mulher. Ela entendeu o que havia o arrependimento. Por causa do não, muitas vezes nós não aceitamos nem o não de Deus. Deus está falando não vai, Deus está falando não faça. Mas nós aprendemos a sempre falar sim. E quando Deus fala não para nós, tu não vai, a gente vai, mas é teimoso. Mas Deus não quer um vaso enfeitado, não, irmãos. Deus quer um vaso mesmo de barro, rústico, para Ele trabalhar, para Ele moldar. Deus, Ele quer só que você entregue teu coração, a tua obediência. Eu sei, muitos anos eu uso uma frase: obediência gera bênção. Aleluia. Obediência gera bênção. Quando Deus falou para nós assim, para mim, o pastor, não sei se o pastor já contou aqui a Edmir já sabe. Deus falou assim: vocês vão pegar todas as suas malinhas, vocês vão sair de Caldas da Rainha e vocês vão para Mira. Irmãos, aqui
Aquilo é loucura o que nós fizemos aos olhos de qualquer pessoa. Eu estava empregada, ganhando muito bem, o pastor estava empregado, nós estávamos na igreja, estava tudo certo. Fazia pouco tempo que a nossa vida estava andando. Sabe quando você fala assim, agora eu coloquei a minha vida em ordem, agora eu vou comer do fruto, oh glória! Aí Deus fala assim, pega tuas malas, Aleluia. que vou eu te levar novamente, porque tu vai cavar poço de novo. Glória a Deus. É só quem entende o mundo espiritual, só quem entende, nós é tudo louco, irmãos, mas louco por Jesus. Porque ele fala vai, mas ele não fala o que você vai passar. Ele não fala o processo que você vai viver. Meu Deus, a Júlia está aí de prova, a Júlia está comigo no frio que só Jesus. Mas nem o fogo do Espírito Santo está conseguindo aquecer nós lá naquele momento mais. Era 5 cobertas e olha lá então que estava, né, Júlia? Nós vivemos um momento de frio, irmãos. Naquele lugar. Fiquei sem trabalho. O pastor saía com a botinha dele fazer entrega aqui para ver. O mundo pegava uma chuva, o mundo chegava todo molhado, coitado do meu marido. E ainda uma levar tinha o que comer. E eu falava assim, às vezes eu entrava lá na igreja, eu morava lá na casa pastoral, eu ficava assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Por que eu fui aceitar essa loucura? Deus, não estou acreditando que eu fiz um negócio. Eu falava com Deus. E Deus me respondia, irmãos. Aleluia. Deixa eu responder para ela, coitada, acalmar o coração dela. Deus falou, acalma teu coração. Eu vou fazer. E eu, quando Deus, o Senhor vai fazer, que eu estou aguentando mais. Ai, Jesus. Mas foram batismos. Naquele ano nós batizamos 11 pessoas. Glória a Deus. A Júlia foi uma das batizadas na época. E foi lindo o que Jesus fez. Uns não estão mais com a gente. Mas tem a irmã Letícia também que foi batizada na mesma época que a Júlia. Hoje, pela glória do Senhor Jesus, ela está na igreja. Ela casou agora, recentemente, foi viver em Lisboa com o esposo. Então essas coisas valem a pena. Essas coisas fazem a gente ter a certeza de como Deus é lindo. E como vale a pena. Porque se não fossem os apóstolos, naquele momento, tudo que eles fizeram, hoje esse evangelho não estaria aqui. Se não fosse Jesus sair da glória, sair do teu trono, descer à terra, viver como um homem, viver todas as afrontas que Satanás fez, hoje nós não estaríamos aqui. E eu sempre falo, Senhor, é difícil. Mas toda vez que o Senhor me coloca no limite, eu não sei se você já chegou no limite do limite desse evangelho, mas quando o Senhor coloca eu no limite, o Senhor traz alguém para cura. Aleluia. Toda vez. Tem pessoas que vêm para nos machucar, mas tem pessoas que vêm para nos curar. Aleluia. Então nós precisamos focar naquele que nos cura, naqueles que nos estende a mão. Jesus repreendeu esses homens, porque esses homens deviam ter falado, não, deixa ela. Mas Simão preferiu criticar. Preferiu criticar. E hoje nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Eu não sei qual que é o vaso que você precisa quebrar. Qual que é o guento que você precisa derramar aos pés do Senhor. Eu não sei se de repente nesta noite você precisa chorar e lavar os pés de Jesus e enxugar com seus próprios cabelos. Mas faça. Porque Ele é o único que nunca vai te dever nada. Ele sempre vai dar uma porta de escape para
nas tuas dificuldades. Ele sempre vai dar mais porta de escape para aquilo que você não está conseguindo. Uma outra coisa que eu aprendi, e eu falei esse tempo, mas eu já tinha aprendido e eu retornei a fazer. Você nunca coloca a mão naquilo que o Senhor está trabalhando. Às vezes a gente quer colocar a mão na onde o Senhor está operando. Às vezes a gente quer ir lá e falar, não. Às vezes a gente fala na falta de discernimento. Tem momentos que é difícil a gente ver a dor do outro. Mas tem momentos que vai ser só Ele e Deus. Tem momentos que é o trabalhar do Senhor para a transformação de caráter dele. Para que a pessoa entenda que ele é totalmente independente dele. E naquele momento que eu larguei tudo de Caldas e fui para Mira, eu vi a mão do Senhor. Eu sempre vi a mão do Senhor, mas eu vi a mão do Senhor naquele lugar. Cuidando de mim, cuidando da minha família, mesmo em meio ao caos que estava acontecendo. Eu vi a mão do Senhor e continuo vendo a mão do Senhor. Aleluia. O inimigo ele tenta se levantar, mas há uma voz que ecoa e fala assim: eu estou aqui. Aleluia. Jesus fala nesta noite para nós: eu estou aqui. Aleluia. Eu não sei o que você precisa, irmão. Eu não sei o que você precisa, minha irmã. Mas Jesus está aqui. Amém, Senhor. Santo nome de Jesus. Aleluia.